Viu que é um tempo desafiador, mas é um tempo onde nós podemos aprender. Quero que você não estranhe se você ouvir cachorro latindo, barulho de galinha, galo, se bem que na hora do galo cantar, né? Mas de vez em quando tem uma galinha ali fazendo barulho, deve estar botando ovo. A gente mora aqui na chácara, então é possível que você escute aí alguns barulhos, alguns ruídos diferentes. E graças a Deus por essa noite tão oportuna. Se você puder, tiver com a sua Bíblia aí próxima a você, eu quero ministrar sobre a sua vida, mas eu quero falar um pouco mais sobre a hombridade, o resgate da hombridade, o resgate da masculinidade. Se o seu marido está aí perto, chama ele para assistir. Se o seu filho está aí, fala: filho, vem aqui. Se a sua esposa está do lado, fala: amor, vamos acompanhar aqui com a gente, que é uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu ouvi uma frase mais cedo, foi ontem, que falava mais ou menos assim: maldita geração de homens que pedem desculpas por serem homens. A verdade é que nós temos vivido um tempo até onde parece que nós temos que ter vergonha por sermos homens, né? Parece que virou um tabu falar sobre masculinidade. Talvez eu sofra até alguns processos ao longo da minha vida, pelo que eu tenho falado. Talvez hoje nem tanto, porque nós não somos tão conhecidos, mas com o passar do tempo é natural que nos tornemos mais conhecidos, né? Esses dias eu quero falar dos excessos, né? Todo excesso ele esconde uma falta. Esses dias eu vi uma frase numa camiseta de um rapaz moreno, negro, né? E falava assim: força negra. E eu falei: legal. Mas se alguém fizer uma camiseta com uma frase assim, força branca, uai, isso é racismo, né? Uai, como assim? Outro dia desse eu vi uma frase também, não lembro os detalhes da frase, mas uma mulher com a frase na camiseta falando sobre ser feminina, né, e tudo. E eu falei: muito bom. Mas quando eu vejo uma frase assim: muito bom ser a força masculina, né? E aí começam os tabus, onde as pessoas: mas não pode falar sobre isso. Todo excesso esconde uma falta. Para mim, não existe essa questão da força negra, da força branca, né? A gente só muda a embalagem, o conteúdo é o mesmo, né? Às vezes um com a pele mais escura, o outro com a pele mais clara. Eu, por exemplo, possivelmente tenho mais sangue de negro aqui dentro, né? Sangue afro, o cabelo liso, meu cabelo, né? A barba lisinha também, né? Nada. Sangue mais descendente, possivelmente, de negros dos antepassados. Mas o que nos define não é essa estrutura externa. O que nos define é o nosso caráter, o nosso comportamento, são as nossas ações, as nossas atitudes. E eu tenho visto uma geração de homens se esconderem com medo de serem relevantes no seu tempo. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem e fala que ele fez a sua imagem e a semelhança. Deus ele criou o homem com um propósito de governo, entenda bem. Deus ele criou a mim e a você, homens, com o propósito de governar, de estabelecer o reino de Deus, de ser alguém relevante no seu tempo. O grande problema é que vem o pecado e entra. E esse homem ele perde o domínio das coisas. É uma história que todos nós sabemos. Deus ele deu a autoridade ao homem, e o homem por sua vez pega essa autoridade e passa a Satanás. Mas na frente o apóstolo Paulo ele diz que o Deus desse mundo é Lúcifer, Satanás, que esse mundo jaz no maligno. Por quê? Porque havia um poder dado por Deus ao homem que foi entregue a Satanás. A questão é que Jesus ele consegue resgatar esse valor, essa autoridade que foi perdida por meio da cruz, do seu sacrifício como cordeiro naquela cruz. E por que eu estou te falando isso? Entenda que o homem ele nasceu com a ideia de governo. Deus criou o homem para governar. Então, o que nós temos que entender é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para desfrutarmos o melhor dessa terra, para comermos do melhor, para vivermos do melhor. E por que não desfrutamos? Porque uma ligação foi rompida. Quando Deus estabelece essa conexão com o homem, ele está dizendo que Deus supriria o homem, o ser humano, homem, o macho,
E eu não quero só falar do macho, porque macho ele faz uma conotação diretamente com a área sexual. Nós não somos apenas macho, nós somos homem. Macho, temos, por exemplo, quando Deus fala que criou macho e fêmea, né? Assim os criou, ele está literalmente também falando de uma direção sexual. Quando a gente fala, por exemplo, que temos um animal, que é macho, que é fêmea. Mas nós não somos apenas homens, macho ou fêmea, nós somos homem e mulher. E assim, quando Deus ele cria o homem, há uma conexão direta. Eu preciso que você entenda isso para que você entenda o que eu vou falar na sequência. Quando Deus ele cria essa conexão, quando ele estabelece o homem, Deus ele vinha ao final do dia pegar um relatório, e aí, tá tudo bem? Colocou o nome dos animais, esse aqui é leão, esse aqui agora é tigre, esse aqui é macaco, chimpanzé, essas são as plantas. O homem ele governava, ele tinha esse poder, de certa forma, até me arrisco a dizer que ele era Deus desse mundo também. E então, quando o homem peca, ele quebra um vínculo direto entre ele e Deus. E aí, por que o homem hoje, por mais que ele se esforce para ser fiel, para ser leal e se manter às vezes fazendo o que é certo, ele não dá conta? Porque se essa ligação entre o homem e Deus estiver rompida, o homem nunca vai poder ser pleno. O homem, quando eu quero dizer literalmente o macho mesmo, o homem, o man, né? O gentleman. Estou dizendo dessa estrutura corpórea, né? Da nossa identidade, do nosso DNA. E quando nós rompemos essa comunicação com Deus, por mais que a gente se esforce, nós nunca seremos plenos, porque nós somos criados em Deus e fomos feitos para termos uma ligação direta com Ele. E aí eu vou te provar como isso funciona. Toda vez que você tira uma planta do chão, essa planta, quando ela é retirada, o que acontece com ela? Ela começa a morrer, a não ser que você a reimplante novamente. Toda vez que você tira um peixe de dentro da água, o que acontece com o peixe? Ele começa a morrer, porque ele foi feito para viver na água. Nós, como seres humanos, nós como homens, mulheres também, mas eu quero ser mais específico com o homem. Quando nós perdemos a conexão com Deus, nós então começamos a morrer. Sem Deus, o único caminho do homem é a morte. Tem gente que fala assim para mim, mas eu sou tão bom, eu vou para o céu. Você não vai para o céu, meu irmão. Não é pré-requisito para ir para o céu ser bom. Pré-requisito para ir para o céu é ter uma conexão direta com Deus. E como é que essa conexão é feita? Quando eu utilizo de Jesus Cristo como meu mediador e salvador. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Jesus é essa ponte que restabelece o caminho até Deus. Então todo homem que não está conectado em Deus vai sempre, em algum momento, por mais que se esforce, trazer um prejuízo muito grande. Note que Adão estava conectado em Deus e mesmo assim teve uma decisão errada. Note que Adão teve o seu livre-arbítrio, assim como Eva, o varão e a varoa, e optaram em não serem, em não continuarem caminhando com o Senhor, debaixo da autoridade de Deus. Então, por que eu estou te falando isso? Para você entender o que eu quero lhe comunicar nessa noite. Hoje nós temos vivido uma geração de homens fracos, tanto homens quanto mulheres fracos. Homens e mulheres que se perdem no seu propósito. Homens e mulheres que não entendem o motivo para qual foram chamados. E aí, quando eu digo isso, e quando eu falo, por exemplo, que o homem tem que ser provedor, aí algumas mulheres dão um pulo e falam assim, não pode, eu também sou provedora, não estou lhe desqualificando. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. O homem ele foi feito para governar, para guardar, para zelar. Essa é a função do homem. Deus ele criou o homem para governar. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Temos aqui o Jasne. Jasne, quando chegou na igreja, era um rapaz em transição de menino para a idade adulta. E o Jasne,
ele tinha atitudes como menino, né? Como adolescente, assim, era natural que fosse, cada fase tem que ser vivida. Mas o Jadney então se tornou um homem, está estudando, trabalhando, terminando a faculdade e noivo, e está namorando com a minha irmã. Um peso a mais para ele de responsabilidade, mas é um homem, e ele não pode mais ter conversas como menino. Ah não, mas ele é menino. Não, se é um homem barbudo não é mais menino, tem que ser homem. E aí é onde nós temos tido problemas de identidade, porque quando eu observo homens que se comportam como adolescentes, gera um prejuízo muito grande. E eu vou falar um pouco mais desse prejuízo daqui a pouco. Eu vi um vídeo essa semana, até mandei para minha esposa, marquei no Facebook, de uma senhora, que logo, é um desenho, uma animação, mas eu vou tentar exemplificar aqui. Uma senhora, ela teve um bebê, e logo no parto, o médico, é um desenho animado, claro, né? Ele mostra o bebê para ela, e aí então ele fala assim, ele vai cortar o cordão umbilical, o médico, né? E ela fala, não corte o cordão umbilical. Aí o médico estranha, o outro olha para o outro e fala assim, não vamos cortar ela, não corte. E assim é feito, ele não corta o cordão umbilical, entrega o bebê para ela. E essa criança, então, ela começa a se desenvolver, 3, 4, 5 anos, e ela utiliza aquele cordão umbilical como se fosse uma corda, né? Faz uma alusão, é bem poético, mas faz uma alusão, uma corda, e a criança vai andando e ela vai sempre controlando. No início parece ser muito bom, porque o menino ia correr, ela puxava, sempre ali perto. Só que com o tempo, essa criança amadurece e se torna já um certo adolescente, e essa mãe solteira, o desenho não mostra o motivo pelo qual, solteira ou viúva, mas não tinha o pai, ela se interessa por um homem. Ela vê um homem em um supermercado e ela olha assim, e aí na hora que a criança vê isso, ela atrapalha o romance da mãe, que possivelmente viúva, separada desde o nascimento do filho, e aí ele puxa a mãe, tira a mãe de perto, e ela fica decepcionada e vai para casa, e os dois dormem na mesma cama. E à noite ela lembra, quando a criança dorme, ela lembra daquela oportunidade que ela teve daquele rapaz, que poderia ter um relacionamento e ser feliz novamente, né, na sua vida emocional, conjugal, e aí não acontece porque o filho não deixou, e assim foi. E aí aquele filho se torna um adulto, só que morando com a mãe, com aquele cordão umbilical ligado, as emoções ligadas à mãe, totalmente ligadas, ela nunca cortou o cordão umbilical. E já um adulto. E então chega uma moça na casa para conversar com aquele rapaz. E a mãe está no sofá dormindo e ela acorda. E ela, cadê meu filho? Que não está assistindo televisão comigo. E ela segue o cordão umbilical e olha do lado de fora da casa. Estava aquele jovem rapaz conversando com uma donzela, uma jovem moça. E muito felizes. E a mãe logo briga e puxa ele para dentro pelo cordão umbilical. E a vida inteira deles se passa, ela sempre puxando, ele sempre puxando, um sempre podando o outro, porque foi um eterno menino. E assim ele ficou velho, a mãe muito velha, até que um dia ela faleceu e ele já não tinha mais o que fazer. A vida dele perdeu o propósito, o sentido, porque o cordão umbilical nunca foi cortado. E por que eu estou falando para você? Porque nós somos muitas vezes confundidos no nosso caminho, porque é uma coisa que eu sempre costumo chamar de síndrome do Peter Pan, que são homens que vivem na infância e que não conseguem passar de evoluir. Existem fases, a vida é feita de fases e cada fase tem que ser vivida. Fase até de comer terra, brincando na frente de casa, como os meus filhos fazem hoje. Mas é o momento que a maturidade chega. O problema é que tem muitos homens que não fizeram essa transição para a vida adulta e estão talvez casados, talvez morando com os pais ou talvez vivendo, mas com a mentalidade ainda de crianças e não assumem responsabilidades sociais, até parecem que são maduros fisicamente, mas a atitude ainda permanece como meninos. Não estou dizendo que você que talvez tenha 30, 40 anos casado com a sua mãe não tenha direito de ter uma vida sã, saudável, sadia. Mas uma coisa que eu descobri há um tempo desse atrás, se você quiser ser alguém relevante no seu tempo, case-se, forme uma família, assuma responsabilidades, seja um cidadão,
Adquira boletos bancários para pagar, adquira o IPVA, o IPTU. Seja alguém relevante no seu tempo. Porque um dia desse eu vi uma frase que falava mais ou menos assim, que homens que se casam, que não amadurecem, eles não amadurecem no casamento, eles vão destruir as suas esposas. Vão destruir suas esposas. Pode ser pesada essa palavra que eu estou te falando, mas é a realidade que nós temos vivido hoje na nossa nação, porque se nós não nos atentarmos ao que Deus quer fazer no nosso tempo, nós não vamos ter coragem. O apóstolo René ele disse que homens de verdade, o Senhor ele chama para batalha, mas os covardes ele deixa em casa comendo pipocas e assistindo TV. Em Êxodo 18, 21 diz o seguinte: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. Por que ele fala de homens de verdade? Porque existem possivelmente homens que são falsificados. Você compra um relógio, oh, meu Deus, esse meu relógio aqui, comprei aonde? Será que realmente é original? Será que ele é de verdade? Ou será que ele é pirateado? Porque o que infelizmente nós temos acompanhado é uma geração de homens falsificados. Homens que deveriam ter sido preparados para a vida e não foram. Que ficaram talvez debaixo da saia da mãe muito tempo. Ou que talvez as condições foram tão favoráveis que eles não foram disciplinados pela vida. Não precisa me responder, até porque eu não vou te ouvir. Mas, quantos problemas você passou na sua vida? Aí você pode me contar um monte, uma série de dificuldades. E eu lhe digo uma coisa sem errar: todos esses problemas que você passou na sua vida forjaram o seu caráter, para que você se torne hoje uma pessoa melhor e, consequentemente, no futuro, um homem melhor, uma mulher melhor. Agora o problema é que tem pessoas preferindo se esconder quando Deus chega após a quebra da confiança entre Deus e o homem, quando o homem peca. A Bíblia diz que eles se esconderam porque eles viram que estavam nus. Eles foram expostos ao Senhor. E tem muita gente que não tem a capacidade de se expor. Prefere ficar no seu mundinho. Tinha um desenho, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um mundo, e eu assistia muito, eu acho que eu estou na zona de risco já, né? Acho que eu faço parte do grupo de risco. Passava no SBT pela manhã, eu acho que era no SBT, era Pequeno Príncipe, eu acho. Ele tinha um mundinho, que ele ia para o mundo dele, ficava lá, era um castelinho, um mundinho dele. De vez em quando ele vinha na Terra, conversava com alguma pessoa e voltava para o mundo dele. Talvez os mais antigos, você lembra desse desenho, Wilker? Não, então você não é tão... Frank? Vocês lembram? Gente, será que eu sou mais velho aqui? Eu vou procurar esse desenho, depois eu vou postar nos comentários aí. E aí, era impressionante porque ele nunca envelhecia. E ele sempre vinha, brincava e voltava para o mundinho dele. Como eu tenho visto homens voltarem para os seus mundinhos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, homens. Talvez a culpa hoje também de você ser um homem fraco, que seja também da sua esposa. E aí por isso que eu digo que é necessária a exposição. É necessário você se expor. É necessário você ter um diálogo muito sincero com aquelas pessoas que lhe amam e lhe rodeiam. Porque quando eu me exponho, eu estou dizendo, aqui está meu coração aberto, esse sou eu. Não estou dizendo para você se expor para qualquer pessoa, não. Você tem que se expor para uma pessoa de confiança. Sua esposa, seu discipulador, sua discipuladora. É necessário. Sem confronto não há cura, sem exposição não há mudança. E aí o que eu quero dizer com essa exposição? Esses dias eu vi uma doutora, uma médica, a área da psicologia, mas que trabalha da medicina, que trabalha com psicologia, meu Deus. Psiquiatria. Obrigado, gente, vocês terem me lembrado. Obrigado, já. A psiquiatria. Doutora. E ela falando sobre mulheres que precisam se casar com homens que são muito fortes. Só que esses homens, muitas vezes, eles, por serem tão fortes, amam tanto essas mulheres, que eles se submetem às vontades e aos caprichos dela. E aí parece, na verdade, que o homem é fraco, né? O homem é banana e a mulher é um abacaxi. E aí ela diz o seguinte, que essas mesmas mulheres precisam sempre subjugar esses homens, porque elas são tão pequenas,
E ela subjugando o seu marido, ela quer dizer então que ela é melhor do que ele e que ele depende dela. Lembrando que a dependência ela é mútua. E como eu tenho acompanhado casais onde homens dentro do seu lar não conseguem exercer o seu papel ministerial, o seu papel como homens, porque as mulheres não permitem que esses homens sejam homens de verdade. Porque sempre que tem alguma coisa, ou elas resolvem, ou elas fazem questão de dizer que ele não é capaz de resolver. Você não é capaz de resolver, sou eu quem resolvo tudo. E ela diminui a masculinidade do homem. Então entenda que existem muitas mulheres castrando homens. Muitas mulheres que estão tirando a masculinidade, a hombridade de muitos homens. Porque não são apoiadoras. Mulheres que deveriam ser adjuntoras idôneas, como assim diz a palavra. Mulheres que são aquele incentivo. Meu Deus, aqui em casa eu não tenho muito o que fazer, não. Eu arrumo a barba, dou uma parada, corto o cabelo, no máximo ganho 1 quilo, perco 1 quilo, passo um perfume, uma roupinha mais arrumada. Não tem muito o que fazer. Então, minha esposa, quando ela me incentiva, quando ela fala assim, amor, você está tão bonito, eu sei que é por misericórdia, porque não tem muito o que fazer, você está tão bonito hoje, na verdade é porque me ama mesmo, está apaixonada, mas quando ela diz, amor, que Deus te abençoe no seu trabalho, que Deus te abençoe no seu emprego, vai lá, você é capaz, sabe, é como quem joga futebol ou pratica alguma atividade, algum esporte, sabe a diferença que é ter um estádio lotado, né? Quando o pessoal joga dois times rivais, e um joga na casa do Palmeiras e Corinthians, aí joga Palmeiras na casa do Corinthians, normalmente o Corinthians vai jogar melhor, porque está na casa do rival, aí tá jogando na casa do Palmeiras vai jogar melhor, porque está na sua casa, porque é um incentivo da torcida. Nós somos criaturas e seres emocionais, homens, mulheres, somos emocionais, e como é que tem sido a sua palavra para a sua família, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido? Você, mulher, tem sido a incentivadora do seu marido para ele ser um homem melhor? Você tem sido aquela que tem confrontado ele nos seus erros? Porque se você não confronta ele nos erros dele, você tem que conviver e aprender que a responsabilidade da colheita é sua. Depois não reclame. Não castre o seu marido. Seja alguém que incentiva o seu marido. E homens, eu digo para vocês, sejam homens de verdade, não homens de mentira. Homens que têm a capacidade de serem relevantes no seu tempo. Temos vivido dias tão desafiadores. A gente fica preocupado. Eu estou mais preocupado com a minha esposa do que com os meus filhos. Hoje eu ouvi uma mensagem do missionário chileno. Ele está nas nações e me chama a atenção porque ele diz uma coisa interessante. Que lá num país onde ele está, eu não sei qual é exatamente o país, ele fala que, deixa eu até ler aqui para vocês, com as palavras dele, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ele mostra um pai, preste bem atenção nisso, um pai com um filho, e o pai está com a AK-47 do lado. Para quem não conhece, a AK-47 é uma arma antiga, se eu não me engano, russa. Uma das melhores fuzis de assalto que já existiram. Assalto que diz que não é que é assalto, é a marca, né? O estilo da arma, fuzis que já existiram. E ele está com essa arma e com um ombro aqui cheio de balas. Aí você fala assim, que loucura, no meio de um culto. E ele diz o seguinte, até o último sangue. E ele vai descrevendo, lembrando que o chileno é um missionário que está nas nações, em algum país muçulmano. E ele diz o seguinte, que esse pai, que sabia da ameaça de um cristão assistir a um culto, estavam fazendo uma cruzada evangelística para crianças, para kids, e ele estava lá com seu filho, uma criança, talvez aqui na foto, deve ter uns 3 anos de idade, 4 anos, arrumadinho, de mãos dadas, e ele queria que o seu filho assistisse ao culto, sem que a integridade física do seu filho fosse roubada. E ele está com aquela arma, então, protegendo a saúde, a integridade, a vida do seu filho, para que o seu filho pudesse ouvir uma pregação. E o missionário, porque chama o missionário e fala assim, mas como você vai permitir que ele fique com essa arma aqui, assistindo o culto? E ele disse uma coisa interessante, que aquele homem não estava simplesmente para se proteger, ele estava para proteger a integridade do filho dele. Sabe? E sabe o que eu noto com isso?
Que talvez hoje você não precise exatamente de uma arma, de um AK-47, mas você precisa acordar às 5 horas da manhã, pegar 2, 4 ônibus para ir e vir ao trabalho todos os dias, se expor com essa pandemia, podendo ficar doente, podendo adoecer, podendo ter um acidente de carro, podendo ser assaltado. Mas sabe o que um homem de verdade faz? Ele bate a mão no peito e fala: eu vou fazer, eu vou cuidar da minha família. Tem coisas que eu não sabia fazer, mas hoje eu faço dentro da minha casa. Eu não aprendi, não nasci aprendendo a mexer com eletricidade, com parte elétrica, aprendi. Não sabia trocar um chuveiro, hoje eu troco. Não sabia trocar uma torneira, hoje eu troco. Não sou um pedreiro, mas se precisar fazer alguma coisa eu faço. Porque eu entendi que quem tem que zelar da minha família, da minha casa, sou eu. Sou eu responsável por dar qualidade à minha casa. E sabe quando é que eu entendi isso? Quando a minha conexão com Deus foi restabelecida. Porque um homem que não tem Deus no coração, um homem que não tem aliança com Deus, ele consegue trair os seus valores, os seus princípios. Porque ele ouviu falar dos valores. E que valores são esses? De lealdade à sua esposa, de fidelidade à sua esposa, aos seus filhos, à sua casa, àqueles que o rodeiam. E ele tem a capacidade de perder a sua vida por amor daqueles que aquele tanto ama. Foi o que Jesus fez. Sabe? E aí eu vejo tanta demagogia quando eu vejo algumas pessoas falando assim: ah, mas eu não posso fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para você, espero que isso nunca aconteça comigo, nem com ninguém. Mas uma vez eu disse para minha esposa: amor, se alguém um dia pular na frente do carro com alguma arma, alguma coisa, eu vou falar para você abaixar, porque eu não vou parar o carro, eu vou passar por cima. E aí assim, meu Deus, o pastor é um assassino. Não, eu estou guardando e zelando da minha família, da minha casa. E o que eu tenho visto são homens que perderam a sua masculinidade. Quando Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco, tem algumas pessoas que falam que ele tirou da espada de Malco, de outro centurião. Não, ele estava armado, meu irmão. Ele estava com uma espada. Quando a Bíblia fala que Neemias com o seu povo reconstruiu os muros de Jerusalém, com uma mão eles estavam com a colher de pedreiro construindo e na outra eles tinham uma espada. Porque eles sabiam do desafio que eles tinham. Não estou dizendo, entenda, para você comprar uma arma, não estou falando nada disso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: seja o defensor da sua família. Seja o defensor em todos os sentidos da sua família, emocionalmente. Se tem algum problema para a sua família resolver, seja você quem vai resolver. Tem uma conta para pagar, seja você quem pague. Tem um barulho fora de casa, seja você homem, levantar e acordar e lá ver. Tem um vazamento de água em casa, seja você conversar com o pedreiro se você não sabe arrumar. Não tenha vergonha de ser homem. E eu vou falar uma coisa para você que talvez vai chocar muitos crentes agora que eu vou falar. Talvez para mim, Clodovil foi mais homem do que muitos homens. Porque Clodovil foi um gay de direita, que acreditava nos valores da família. Nunca quis destruir a figura do homem, marido e mulher. A ONU lançou ontem falando que não pode falar esposa, marido e mulher, porque isso é uma afronta. Saiu ontem na ONU uma reportagem falando sobre isso, que a gente tem que ter um gênero neutro. Eu me controlo até para não falar, porque dá vontade de falar umas besteiras, sabe? Porque isso é um absurdo. E aí os homens ficam com vergonha de dizer que são homens de verdade, homens valorosos, valentes, porque nós somos atacados em todos os lados. Porque o que parece é que nós temos que ser mais efeminados. E não! Nossas esposas, sim, que tem que ser femininas, não feministas. E quem produziu o feminismo hoje foram os homens, viu? Pela ausência da masculinidade ou pelo homem muito exacerbado, as mulheres começaram, o outro excesso, né? O outro lado, começaram a ser muito femininas ao ponto de serem feministas. E aí são os dois extremos, o feminismo e o machismo. Isso está errado. Tem que ser a masculinidade e a feminilidade. Isso sim. E aí eu falando sobre Clodovil, porque para mim ele foi mais homem do que muitos homens, porque ele nunca quis desfazer-se da figura do pai e da mãe, do homem e da mulher. Ele sabia que ele tinha vindo de um homem, de um casal. E hoje o que eu tenho visto são pessoas querendo destruir a família. E homens com vergonha de se manifestar. E se manifeste, meu irmão. Seja um homem valente dentro da sua casa. E valente que eu quero dizer não é falar alto não, meu irmão, é lavar a louça. E valente que eu quero dizer é pagar as contas. E valente que eu quero dizer é cuidar da sua filha. E falar, minha princesa, venha cá. E valente que eu quero dizer é zelar dos seus filhos, ensinando os caminhos que devem andar.
E valente que eu quero dizer, meu irmão, não é gritar alto, não. É falar, oi amor, oi minha vida com a sua esposa, oi paixão, venham cá meus filhos, sentem-se aqui à mesa, vamos estudar a Bíblia. Isso é ser valente. Isso é ser um homem de verdade. Renato Russo, uma vez confrontada por uma jornalista, e a jornalista queria... E o Renato Russo foi um homossexual assumido. E ele, confrontado por uma jornalista, dizia assim, mas você tem que ser socialista. Ele, não. Eu tenho bens, eu tenho uma casa, eu tenho apartamentos, tenho carros, e você quer que eu venda tudo? E dê para todo mundo aí, eu fique sem nada? Isso é fruto do meu trabalho, isso é meritocracia. Entende o que eu quero lhe dizer? Que talvez existam gays que sejam mais homens do que muitos homens, porque entendem um papel social. Nós somos seres sociais. E eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, talvez seja uma palavra de confronto. Talvez essa palavra tivesse que ser dada a 4 paredes só com os homens, porque, né? Dá só no meio. Nós precisamos ser homens de verdade, homens que assumem posições. Há um tempo atrás eu fiz uma pregação para os homens da igreja para que eles comprassem uma caixa de ferramenta. Meu irmão, se você não tem uma caixa de ferramenta, compre uma caixa de ferramenta. Você precisa de um alicate, você precisa de chaves, de fenda, compre. Se você não tem, compre. Tenha lá no seu cantinho, mas eu não sei fazer tudo, não tem problema. No dia que a sua esposa pedir para você fazer uma coisa, tenha. Ou será que é a sua esposa quem tem que trocar as coisas da sua casa? Será que é a sua esposa quem tem que tirar os vazamentos ou um reparo urgente? É ela que vai ter que empurrar o carro quando o carro quebrar ou é você? Sabe? Ela tem que trocar o pneu do carro ou é você quem troca o pneu do carro? Não estou dizendo que a sua esposa não pode trabalhar, não pode estudar, não pode ter uma caixa de ferramenta. Eu acho lindo quando eu vejo uma mulher com a caixa de ferramenta. Na minha área tem engenheiras, analistas, que trabalham e fazem coisas melhores até do que eu faço. E eu não me sinto diminuído, pelo contrário, eu acho muito bom. Mulheres fazem coisas com excelência, porque quando elas pegam para fazer, elas arrebentam. É ou não é verdade? A mulher, quando ela fala assim, eu quero colocar minha casa em ordem, ela coloca a sua casa em ordem e ela faz o papel de homem, do pai, da mãe. Porque muitas vezes o pai se ausenta. A gente tem uma gatinha aqui em casa que pariu 3 gatos, inclusive se você quiser escreva aí que eu vou lhe dar um gato, tá? E aí eu vi a gatinha com os seus 3 filhotes, amamentando, cuidando, zelando. E eu parei e falei assim, cadê o pai desses gatos? Não faço nem ideia onde estão, não sei nem quem é o pai. E tem um amarelinho, um branco, um preto e um todo branco. Eu não sei se são pais diferentes, porque para o animal tem uma multifetação, né? Que são vários fetos de vários pais. Mas a verdade é que a mãe, ela não abandona seu filho muitas vezes. Raras são as exceções que isso acontece, porque não está exercendo o papel de fato de mãe. Mas o que eu tenho visto de pais que abandonam os seus filhos, que são criados apenas com a mãe, pais que não sabem cuidar dos seus filhos. E talvez você fale, mas eu cuido do meu filho. E, meu irmão, se reavalia. Se reavalia, porque como é que você tem sido como pai? Seu maior ministério começa aí dentro da sua casa. Seu maior desafio de ministério, seu maior desafio de vida começa dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. E se você quer ter uma relação duradoura com a sua esposa, de honra e de fidelidade, de amor, de lealdade, reconecte-se com o Pai. Reconecte-se com Deus. Porque na hora que você fizer essa reconexão com Deus, naturalmente você vai amar a sua família e vai honrar a sua casa. Agora, todas as vezes que você for mundano, que você tiver ações mundanas, fora do padrão de Deus, você não tivesse com essa conexão restabelecida, você vai olhar sempre para que na hora que passar uma mulher com as nádegas maiores, você vai sempre olhar para a rabeta dela. Você vai sempre olhar para aquela pornografia no celular. Ao invés de você receber uma coisa, ao invés de você deletar, você vai ver. Opa! Alguém tá vendo? Isso aqui está castrando você, ó. Isso aqui está tirando a sua masculinidade. A pornografia está tirando a sua masculinidade. Talvez você está medindo a sua esposa pelas paniquetes da TV. Cuidado com o que você assiste, meu irmão. Seja um homem de verdade. Seja um homem valente que honra a sua família. E como é que você vai fazer isso?
voltando para os braços do Pai. Homem de verdade chora. Homem de verdade tem dias difíceis. Homem de verdade tem problemas. Mas homem de verdade, ele está conectado com Deus. E essa conexão com Deus faz com que ele assuma responsabilidades nessa terra. E eu quero orar por sua vida, porque talvez seja uma noite de arrependimento. Talvez seja uma noite de você voltar atrás, se reconciliar com Deus e voltar a fazer aquilo que precisa ser feito, porque talvez você está perdendo os seus filhos para o mundo. Talvez você já até perdeu. Talvez você está perdendo a sua esposa. Talvez você até já perdeu. Não sei em que estágio você esteja vivendo. Talvez você já perdeu o seu emprego. É hora de recomeçar. É hora de observar os valores. Porque se hoje existem mulheres abacaxi, é porque existem homens banana. Seja alguém relevante na sua casa. Seja alguém relevante no seu tempo. Mas eu não sou casado. Honre ao seu pai e sua mãe. Eu quero mudar o mundo. Case-se. Forme uma família. Talvez você não foi chamado para o celibato, não, meu irmão. Poucos vão ser que vão ser chamados para o celibato. Não, fui chamado para o celibato. Cuidado, reavalie sua vida. Será que você está disposto realmente a pagar esse preço? É um desafio. Talvez Deus não te chamou para o celibato. Talvez tenha outra pessoa lhe impedindo que você case. Talvez está muito confortável ficar na casa da mãe. Chegou o tempo de amadurecer. Chegou o tempo de assumir contas. Chegou o tempo de ajudar a pagar os boletos bancários. O rapaz veio entregar um remédio aqui pra mim. Eu tava com colar cervical até agora há pouco. Eu tirei pra poder ministrar pra você. Tô com o pescoço doendo muito. De atestado? Não. E o rapaz veio trazer um remédio aqui na porta pra mim. E falou assim, porque deu uma LER, né, uma distensão muscular. E ele falou assim pra mim: uai, você tá trabalhando desse jeito e tal? Eu falei: eu tô trabalhando. É claro, existem limites, né? E aí eu conversei com ele, tinha sofrido acidente de moto e tal. Ele falou assim: por que você não é encostado do INSS? E eu falei: não, porque eu ainda consigo trabalhar. E ele disse assim pra mim: se fosse eu, já teria me encostado. E eu disse assim pra ele: não, eu preciso contribuir no meu país. Pode ser uma contribuição pequena, sim, mas eu posso fazer essa contribuição relevante. Eu não estou só falando de dinheiro, não. Eu estou falando de atitude, sabe? Porque o que eu tenho visto de homens sonegado impostos, homens que têm fraudado, que têm mentido. Mas o nome do Senhor Jesus, a sua história está sendo mudada nessa noite. Deus quer levantar a sua família como uma família forte, em nome de Jesus. Isso começa pela sua vida, meu irmão. Isso começa pela sua vida, minha irmã, também. Seja aquela que apoia o seu marido, apoia os seus filhos a serem alguém melhor. Seja aquele que apoia o seu pai a ser um homem melhor. Sabe? Saiba reconhecer o papel do pai, do homem na sociedade. No Dia das Mães a gente fez serenata para mais de 60 mães em Braslândia e fora de Braslândia. Qual foi a vez que a gente fez a serenata para os homens? Não estou desmerecendo as mulheres. Eu estou dizendo que nós desmerecemos os homens. Dia das Mães a gente faz uma festa. Cadê o Dia dos Pais? E aí a gente fica com vergonha de falar que é homem, que é pai. Por quê? Porque muitos outros fazem coisas erradas. Mas você não, meu irmão. Toma uma posição de fazer o que é certo. E no Dia dos Homens, faça um almoço na sua casa. Chama os seus filhos. Dia dos Pais, né? Chama os seus filhos, faça um almoço. Faça um almoço para o seu pai. Honre a vida do seu pai. Porque alguém que cuidou de você. Pode ser que ele tenha os erros dele, mas a Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que a gente tenha muita vida. Honre seu pai e sua mãe. Seja alguém disposto e disponível a amar, mesmo com os erros dele. Porque talvez com o seu amor, você vai encobrir o erro dele, ele vai entender quantas vezes ele errou com você. Perdoe o seu pai. Se ele errou com você, acerte com ele. Ele errou com você, acerte com ele. Até o dia que ele vai parar e vai falar assim: meu Deus, o quanto eu errei com os meus filhos, o quanto eu errei com a minha esposa. Seja você o responsável por fazer o que é certo. E homens, é tempo de se arrepender, é tempo de chorar. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma chorar. Deixa eu orar com você, porque Deus está levantando homens de verdade, homens que são tementes ao Senhor, homens que entendem o processo. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, nessa noite, pela vida desses homens, que toda pornografia seja extirpada do nosso meio, em nome de Jesus. Que esses homens tenham olhos para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para a igreja. Porque se nós observarmos, mais importante ainda do que a igreja foi a família.
Porque lá no Jardim do Éden, quem caiu não foi a igreja, foi a família. A família, quem perdeu quando o homem e a mulher pecaram. Não foi a igreja quem caiu. Então quem precisa voltar hoje não é a igreja, é a família. É o homem. É a mulher, é a casa. Precisa entender. E nessa noite, no nome de Jesus, eu ministro sobre você um tempo abundante de Deus. Que sobre a sua vida venha o extraordinário. Que mesmo com uma palavra tão dura e confrontadora, você entenda que é necessário restabelecer a sua conexão com Deus, com o Pai. E quando você fizer essa aliança com Ele, você vai entender que o seu amor pela sua esposa é algo divino. Que o cuidado com os seus filhos é algo que foi dado por Deus. Que o seu ministério como homem nessa terra é algo que transcende qualquer raciocínio ou sofisma humano. Eu oro pela sua vida que venha arrependimento. E se você nessa noite precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, então faça nessa hora. E confesse a Deus, fala: Pai, eu errei contra Ti. Talvez hoje mesmo você tenha feito coisas que aborreceram ao Senhor. Talvez hoje mesmo você tenha visto coisas que não deveriam ter sido vistas. Fale a Ele: Pai, eu errei contra Ti, me perdoa, porque eu preciso estar com a minha conexão contigo ligada. Eu preciso estar firmado em Ti. Porque se eu estiver firmado em Ti, eu vou entender o que é o amor à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, à igreja, o meu papel social, ministerial nessa terra. Em o nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus volte à sua vida, volte à sua casa e mude a sua história, em nome de Jesus. Porque quando nós entendemos que nós somos a igreja, quando de fato nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo, nós vamos viver dias extraordinários. Porque a igreja não é aquele local onde nós nos reunimos, não. Lá é uma estrutura física, a igreja somos nós. Houve o decreto do governador, o decreto sobre a nossa nação. Muitas igrejas estão com as suas portas fechadas, aquelas lojas. Mas a igreja continua atuante, relevante em todos os lugares, nas famílias e nas casas. E no nome do Senhor Jesus, você como pai, como mãe, como filho, como família, dentro da sua casa, eu lhe abençoo nessa noite. Em nome de Jesus, que aquilo que estava fora de ordem, volte à ordem. Em nome de Jesus, que onde havia desavença, venha concordância. Onde havia problemas, que venham soluções. Onde havia desordem, caos, que impere a ordem do Senhor. Que a graça, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Em o nome do Senhor Jesus. Ame a sua esposa, meu irmão. Ame os seus filhos intensamente. Zele pela sua casa. Zele pelos seus. Em nome de Jesus. Não seja um covarde. Faça o seu papel. E minha irmã, não castre seu marido. Não mutile o seu marido. Viu? Filhos, incentivem seus pais a irem além. Pais, incentivem seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Senhor te abençoe. Frank, quer falar alguma coisa? Querem cantar uma canção? Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Vamos adorar o Senhor e a gente finaliza, tá bom? Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu lutei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei
para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue entender. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Não falhará, Deus cuidará. Semeie os bons frutos e colherá vitórias, glórias vindas do céu. Não manchas vestes, Ele é fiel. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Amém, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês que ficaram aí conosco até esse momento. Queria agora, mesmo assim, vamos estar fazendo oração final por todos vocês, agradecimento. Agradeço a Deus pela vida de vocês, todos vocês. Amém. Senhor Jesus Cristo, obrigado, ó Pai. Como sempre temos que fazer, agradecer pelo Senhor nos conceder, ó Pai, a vida com saúde. Pai do céu, glória a Deus pela vida de cada um, ó Pai, que esteve nos assistindo, nos acompanhando, ó Pai. Que as palavras que foram ditas aqui, ó Pai, os louvores, possa com certeza ter entrado na mente, ó Pai, de cada casal, de cada homem, de cada mulher, em nome de Jesus Cristo. De cada, Pai, de cada um. E que possa habitar, que possa, ó Pai, todos entender e realmente, ó Pai, o senhorio, entender e reconhecer, ó Pai, que o Senhor tem que habitar, ó Pai, que a fortaleza, ó Pai, que a certeza que nós temos, ó Pai, é o Senhor Deus em nosso lar, em nossa casa. Obrigado, ó Pai, pela vida, ó Pai, do nosso líder, apóstolo, da sua esposa, em nome de Jesus Cristo. Pai do céu, obrigado pela vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Todas as famílias, ó Pai, desse país, do Brasil, de toda a nação, de todo o mundo, possa estar, ó Pai, com Deus habitando nos seus lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Tchau, queridos. Amém.